Doutor Felipe, boa tarde. Que alegria ver Vossa Excelência, viu? Tudo boa, alegria minha estar com vocês. Maravilha. Cássio, podemos começar? Só vou fazer a primeira fala rapidinho aqui da reunião e passo para você dar as boas-vindas para o secretário, tá ok? Combinado, querido. Ok. Então, começando a gravar. Bom, nós estamos dando início à 50ª reunião do rodada de discussão do programa Pensar a Bahia. É muita discussão, já há alguns meses, com muitos convidados. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber o secretário Felipe Freitas, e eu peço ao nosso diretor-geral, José Acácio, que traga uma mensagem de boa-vinda do secretário. Boa tarde, doutor Felipe. É uma alegria estar falando com Vossa Excelência aqui agora sobre um tema sensível, mas os servidores da SE que estão aqui na sua escuta, né, e depois disponibilizaremos esse vídeo para o público, estão ansiosos para ouvi-lo, para saber das suas perspectivas sobre os direitos humanos. É uma forma de prestação de contas da gestão do nosso governador Jerônimo, e nós sabemos assim, o quão querido o senhor é dele, né? Mas, acima de tudo, pela sua competência, né? Pela sua história. O seu currículo é rico, né? Eu sei que o senhor é professor da UFBA e tem diversas menções também honrosas. Então, para nós da SEI, a 50ª rodada ter você aqui conosco é um motivo, né, de ansiedade e alegria, porque nós, como servidores, como cidadãos, temos assim a honra de tê-lo falando para o nosso projeto, que tem uma metodologia própria, né? Ed cita um programa, porque ele está casado também com as iniciativas do PPA. Então, nós temos um projeto já com metodologia específica, já testado, com diversos mais de 200 colaboradores espalhados pelo mundo, e em temas sensíveis e estratégicos como a segurança pública e os direitos humanos. Então, uma boa tarde, né? A SEI está aí querendo ouvir o senhor e auxiliar na nossa metodologia, na construção dos relatórios executivos, para que Vossa Excelência, juntamente com o nosso excelentíssimo senhor governador, incorpore, né, no Bahia pela Paz e tantos outros programas que o senhor é o responsável direto em tocar. Então, seja bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Acácio. Está fechado, Ricardo. Posso fazer uma breve apresentação do senhor, por favor? Pois não. O nosso secretário tem um currículo extensíssimo. Nós fizemos um resumo que deu uma página, portanto, nós não vamos também... vocês depois podem ter acesso aí ao currículo mais completo, mas queria chamar a atenção de alguns aspectos que mostram a experiência com pouco tempo, relativamente poucos anos de formado, mas o secretário Felipe da Silva Freitas, ele é natural de Feira de Santana e já tem uma larga experiência na área dos direitos humanos. Começou na doutorado e mestrado na Universidade da UNB, foi graduado pela Universidade de Feira de Santana, foi coordenador do plano, coordenador nacional do Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra do Governo Federal, foi secretário executivo do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, de 2015 a 2016, foi consultor também da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 2010, do Fundo de Populações das Nações Unidas, em 2015,
da Rede Justiça Criminal e junto ao Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento 2016. Trabalhou junto ao Centro de Informação Jurídica e Judiciária do Governo de Moçambique, elaborando diretrizes para o ensino de magistratura na área de penas alternativas à prisão. E por aí vai uma extensa experiência nacional, mas também internacional, e agora está nos dando um grande prazer de participar dessa nossa rodada de discussão. Secretário, nós gostaríamos de deixá-lo à vontade para falar o tempo que o senhor quiser. Normalmente, nós abordamos com os expositores um tempo de 30 a 40 minutos e depois nós fazemos umas rodadas de conversa, mas não queríamos também alongar muito, porque sabemos que sua agenda é muito cheia. Então, fique à vontade, por favor. Nós gostaríamos muito de ouvi-lo sobre o assunto. Olá, obrigado pelo convite. Obrigado, Cássio, pelas boas-vindas e pela possibilidade dessa conversa. Eu acho que tem muitas perspectivas aqui importantes para o meu trabalho como secretário e para a nossa ação comum de governo. Portanto, para mim é muito importante estar falando com vocês. Assim, eu tenho pela SEI um carinho absolutamente especial e um reconhecimento de que essa instituição contribui muito para o Estado, para o planejamento das políticas públicas, e acho, inclusive, que sempre pode contribuir mais, e essa contribuição passa muito, eu sei, pela nossa capacidade como governo de sabermos das possibilidades que a SEI tem. Eu acho que, num exercício autocrítico, eu acho que nós, do conjunto das secretarias, sabemos pouco e usamos pouco, portanto, as muitas possibilidades que vocês têm de contribuir para o trabalho do conjunto do governo. Eu acho que um momento como esse ajuda a gente a superar essas nossas limitações coletivas e a dar passos importantes no sentido de fazer coisas juntos de maneira integrada. Vocês me convidaram aqui para falar um pouco da relação de segurança pública e direitos humanos, e, claro, como disse a Cássia aqui, falar um pouco das nossas perspectivas como governo, como secretaria, no sentido do que estamos fazendo, do que queremos fazer, e eu vou fazer isso, mas queria priorizar uma arrumação conceitual, vou chamar assim, do que é que nós estamos falando quando nós estamos tratando do problema da segurança pública. Eu acho que isso é muito valioso para a conversa que nós temos que fazer. Então, fiz uma anotação aqui, queria compartilhar alguns pontos com vocês. Vou me esforçar para falar nesses 30 minutos, talvez até menos. Eu acho que o centro dos nossos desafios no campo da agenda da segurança pública ele está no tema do nosso modelo constitucional. Acho que alguém entrou aqui com algo ligado. Em como a gente consegue tratar a questão, o modelo institucional brasileiro de organização da política de segurança. Em 1987, quando a gente realizou a Assembleia Nacional Constituinte, o tema da segurança pública ele ocupava o lugar de um tema meio tabu no debate público. Porque, de um lado, havia, por parte dos entusiastas ali do passado da ditadura militar, uma defesa pública de um modelo constitucional que reproduzisse a submissão das polícias às Forças Armadas e a manutenção de um regramento institucional antiquado nesse sentido. E, por outro lado, nós, o campo democrático, tentando banir da arena pública os resquícios de uma experiência autoritária e pugnar por um modelo policial novo,
livre das marcas do militarismo, livre das marcas de mais de 20 anos de uma experiência autoritária tão danosa para o nosso país. Esse embate legou ao país uma mediação, modulação típica das nossas modulações históricas, que fez um modelo constitucional frágil para o tema da segurança pública. E isso é facilmente verificável se nós pegarmos o texto da Constituição. Se você pega o capítulo dedicado à educação ou à saúde, você vai ver que tem lá uma descrição das responsabilidades federativas longa e complexa, né, com a instituição, com a constitucionalização do Sistema Único de Saúde do Sistema Nacional de Educação, com regras bem definidas, com atribuições bem desenhadas, com maneiras de financiamento bem definidas. No campo da segurança pública, lamentavelmente, a descrição ela é frágil, com uma confusão muito grande das atribuições federativas e com baixo grau de descrição das responsabilidades institucionais. Como é que ficou o nosso modelo constitucional da segurança pública? As polícias estão no Estado, as polícias, vamos chamar assim, as polícias do dia a dia são aquelas que estão no Estado, a Polícia Militar e a Polícia Civil. O governo federal tem duas polícias que repetem a mesma atribuição, de certa maneira, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E os municípios também têm uma força coercitiva, que são as guardas municipais, mas cuja função não está descrita. Porque na Constituição a gente presume que as guardas municipais têm a função da guarda patrimonial, mas o que é isso? As guardas municipais podem ou não podem prender em flagrante? As guardas municipais devem ou não devem usar arma de fogo? A guarda municipal deve ou não deve se integrar ao sistema de segurança pública? É uma grande lacuna do texto constitucional. Além disso, os, então, agentes penitenciários, que cumprem uma função com relativo poder de polícia, também não tinham sua função descrita no texto constitucional. Tiveram depois com a emenda constitucional da PEC da Polícia Penal. Mas isso é uma outra história. O fato é que o modelo de 88 ele é um modelo frágil e um modelo que consagra um vício de origem, que são duas polícias de ciclo cortado. O que é isso? A Polícia Militar tem a função do policiamento ostensivo. A Polícia Civil, da investigação. Todavia, como organizar o policiamento ostensivo sem investigar? Como investigar sem ter a força ostensiva? E, para piorar, você tem duas investigações. A investigação que a Polícia Civil faz, depois uma investigação que o Ministério Público faz, e depois um processo judicial que repete os mesmos procedimentos que foram feitos no inquérito. Então, é um modelo muito sui generis no mundo e um modelo muito frágil, porque tem repetição de atribuições muito grande. Se a gente for tentar ir mais ao detalhe, e aí ao detalhe disso, você tem muita confusão de atribuição, que são aqueles casos em que, por exemplo, é papel do Ministério da Polícia Federal tratar, mas é papel também do Estado e não necessariamente eles estão convergindo. Além disso, nós também não temos um regramento comum das polícias. Cada polícia é uma polícia em cada estado, obedecendo a critérios evidenciados, institucionais e hierárquicos diferentes, inclusive com variação das regras de promoção e do topo das correntes hierárquicas. O que eu quero dizer com isso? Numa rápida apresentação, eu quero mostrar para vocês como temos um acumulado de problemas nesse regramento das nossas forças de segurança, com uma confusão federativa forte e uma disputa política do seguinte tipo. Os estados, quando pressionados a resolver o problema da segurança, dizem: olha, isso eu não consigo fazer porque falta recurso, falta capacidade de incidir nas divisas e fronteiras, porque essa está no governo federal. O governo federal, por seu turno, diz: eu não posso fazer nada, porque essa é uma atribuição estadual,
e os estados têm autonomia de cada um regrar as suas polícias. Os estados devolvem a essa imprecação dizendo o seguinte: mas quem faz as leis é o âmbito federal. Então, como é que eu tenho uma lei federal para discutir a questão penal e uma estrutura estadual para regrar a polícia? E os municípios se dizem sem condição de mexer no problema. Dito de maneira telegráfica, essa é a ordem de problemas que nós temos a tratar. Do ponto de vista político e temático, a questão se torna ainda mais complexa porque nós vivemos uma tensão entre um modelo punitivista de maximização de determinadas penas, com significativo aumento do encarceramento, versus um forte problema, um significativo problema referente a uma sensação de insegurança progressiva ao longo dos últimos 30 anos. Os últimos 30 anos eles são são um período de crescimento das mortes, dos crimes, das prisões, do encarceramento, mas é também um tempo de crescimento da sensação de insegurança, ou seja, mais pessoas presas não é igual a mais segurança para a população. Se nós olharmos as mortes violentas, por exemplo, nós vamos enxergar que nós temos uma dificuldade até de diagnosticar o problema. E vocês da SEI, na parceria com a Secretaria de Segurança Pública, são testemunhas dessa dificuldade. Há 2 instrumentos de registro das mortes violentas no Brasil. Os boletins de ocorrência, as declarações de óbito, que são emitidas pela Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde, e os registros de ocorrência, os boletins de ocorrência dos óbitos, óbitos de mortes violentas, registrado pela Polícia Civil. Ocorre que esses 2 instrumentos têm finalidades diferentes e, não raras vezes, há subnotificação num ou no outro, ou divergência de registro. Isso faz com que, além disso, nós temos nos estados diferentes formas de registrar as mortes violentas. Por exemplo, num estado se registra as mortes como autos de resistência. É quando a polícia vai executar uma ação, a resistência daqueles acusados, daqueles que são alvo da persecução penal, policial, e, em legítima defesa, o policial acaba matando alguém. Legítima defesa própria de terceiro. Outros, ao invés de registrar com o nome auto de resistência, registra como mortes em confronto. Outros, como morte decorrente de intervenção policial. Outros, como morte decorrente de intervenção do Estado. E isso gera uma série de problemas de registro e de contabilidade. Outro tema é o tema das mortes a esclarecer, que é um outro assunto que mostra, estou falando só desses 2 exemplos, a complexidade do registro de ocorrências de morte no país. Mas o fato é que, sobre qualquer que seja o registro da saúde e da segurança pública, há um excesso de mortes no Brasil. Um excesso de mortes criado, sobretudo, a partir dos últimos 20 anos. São um período de significativo incremento das mortes violentas na sociedade brasileira. Uma parte da explicação desse problema passa pela nossa condição demográfica e pela nossa organização urbana, nossa distribuição do espaço público, né? As mortes violentas são os fenômenos majoritários das cidades, é um fenômeno urbano. Então, com o adensamento das cidades, é previsível que além de as mortes violentas, é um fenômeno entre jovens. Nós estamos fechando uma janela demográfica com um longo período de um alto contingente populacional de jovens. Sociedades que têm população jovem são sociedades com maior ocorrência de violência letal intencional ou mortes violentas. Mas
nem a variável demográfica, nem a variável urbana são suficientes para explicar esse incremento. Há outros fatores que precisam ser acionados para compreender esse pico de hiperexposição a mortes violentas na sociedade brasileira nos últimos 20 anos. Até porque esse pico de mortes violentas foi acompanhado também por um significativo aumento do encarceramento. As taxas de encarceramento praticamente triplicaram. E quando a gente soma presos provisórios, presos definitivos, monitorados eletronicamente, com o cumprimento de medida cautelar, nós temos quase que 1 milhão de pessoas circulando em torno do sistema prisional na administração penitenciária no Brasil. Um número bastante preocupante se nós considerarmos os efeitos disso em termos negativos para a sociedade. E, ao mesmo tempo em que há um pico de prisão e um pico de morte, nós tivemos uma fragilização de um argumento central. Na transição democrática, nós sempre dissemos que, para enfrentar a violência letal, era preciso promover a inclusão social. E é verdade. Essa é uma afirmação 100% verdadeira. Até porque, se a gente observa os indicadores de quem é vítima de morte violenta na sociedade brasileira, nós vamos perceber que nós estamos falando de jovens negros do sexo masculino, moradores das periferias urbanas, com vínculo precário com as unidades escolares e sem emprego. Todavia, os períodos de bonança econômica e de inclusão social, vividos, por exemplo, entre 2003 e 2013, para pegar uma década, eles não foram acompanhados de uma diminuição correspondente dos casos de morte violenta. Ou seja, a redução, a inclusão social, o enfrentamento às desigualdades, ele é necessário para enfrentar a violência, mas ele não é suficiente. Por quê? Porque há na dinâmica da violência elementos que não são os econômicos, que não são os sociais em termos de desigualdade, que precisam de ser considerados na compreensão desse fenômeno. Até porque, ao contrário do que diz o senso comum, a violência não é uma epidemia espalhada igualmente no território nacional. Novamente, os dados que a SEI sistematiza junto com a Secretaria de Segurança Pública. Há um número expressivo de cidades da Bahia, por exemplo, que não tem mortes violentas há mais de 2 anos. Há um número expressivo de cidades da Bahia que tem de 1 a 10 mortes violentas no período de 24 meses. E há 16 cidades que concentram mais de 70% das mortes violentas do Estado. E dentro dessas cidades, uma porção de ruas ou frações dos bairros que concentram a maior parte das ocorrências de violência letal ocorridas naquele lugar. Ou seja, há um elemento territorial fundamental para compreender a dinâmica de exposição à violência letal. E essa dinâmica pode ser explicada olhando-se fundamentalmente para o que nós chamamos de dinâmica criminal. Ou seja, é o comportamento e as disputas das milícias, das facções, dos grupos de extermínio, que determinam o fluxo e o influxo dessas mortes. Ou seja, há um elemento político da cena criminal que é determinante para compreender esse fenômeno. E esse elemento político, por sua vez, é determinado pela economia do mercado ilegal de drogas, armas, sobretudo, e é determinado por disputas comerciais dos mercados ilegais que assumem caráter transnacional, inclusive. Só para ficar num exemplo, e eu vou voltar a isso no final, a morte de uma grande liderança do tráfico de drogas por volta de 2016, na região da Tríplice Fronteira, fez com que toda a rota de drogas se reorganizasse no interior do país
e nós tivéssemos uma expansão da fronteira do comércio ilegal de drogas nos anos seguintes para o norte do país, em busca de novas possibilidades de circulação de drogas, o que puxou para o norte as mortes violentas. A migração das mortes do centro-sul para o norte e nordeste do país pode ser facilmente explicada com a migração das disputas das facções. Portanto, uma razão econômica da alteração, da expansão dessa fronteira comercial. Não é, portanto, um debate de direito penal, é um debate sobre a economia dos mercados ilegais e sobre as regras de regência dessa economia, que, por conta da ilegalidade sobre as drogas, tem o ágio, tem o câmbio dessa moeda cobrada em vidas humanas. Ou seja, o que faz a variação do preço da mercadoria é o quanto de risco o tráfico comporta associado ao custo da ilegalidade, que é a corrupção de agentes públicos, a aquisição de mecanismos ilegais, a taxa de risco da operação e o custo de vidas que são eliminadas para a realização do comércio, seja as disputas comerciais, que são regradas por mortes, seja os confrontos com a força estatal, de um lado e de outro dessa disputa. Ou seja, uma equação econômica. Essa complexidade, no entanto, ela não é alcançada no regramento público do Estado brasileiro na compreensão desse fenômeno. Por quê? Aquele jogo de empurra ao qual eu me referi no começo, entre Estado, município e governo federal, faz com que todos fiquem de fora da interpretação desse problema. Então, todas as vezes que o governo federal, sejam os nossos governos do campo democrático popular, sejam os governos neoliberais do começo, do final dos anos 90, seja o governo de extrema-direita fascista de Bolsonaro, todos esses governos, cada um ao seu modo, nos momentos em que se viram diante do debate nacional da segurança pública, recuaram, usando-se aspas, sem querer trazer para o colo do governo federal o problema que estava confortavelmente posto na mão dos estados, que não dispunham e não dispõem dos meios para realizar essa ação institucional. Essa dinâmica nos últimos anos se complexificou, porque além das dinâmicas dos comércios, e eu posso, depois, se vocês quiserem conversar mais sobre isso, falar mais sobre tráfico de drogas, sobre mercados ilegais, sobre dinâmica das facções, mas além disso, nós tivemos agregado a esse problema a desregulamentação de armas e o estímulo do governo Bolsonaro à circulação de armas e munições, do controle da circulação de armas e de munição. Anos antes, ainda no governo Lula, a derrota da tese do desarmamento, na época do referendo das armas, sobre comércio, sobre produção de armas. E, ao lado disso, nós temos a adição, a incorporação nessa complexa equação do fenômeno das milícias, que se associaram aos grupos de extermínio que funcionam no Brasil desde a época da ditadura militar e que são, como o caso Marielle nos mostrou, mas não apenas ele, um adicional de complexidade com um forte trânsito entre a política e a cena criminal. Além disso, e esse é o último ponto de complexidade que eu quero falar antes de ir para a última parte, além disso, nós temos a complexidade do sistema prisional, que, ao lado de não ser um instrumento de governança da contenção social das pessoas que cometem crimes, ele também é a base do movimento de formação das facções. O Brasil é singular no mundo porque é o único país dos que eu conheço em que as facções se formaram dentro do sistema prisional. O Comando Vermelho, nos anos 70, o PCC, nos anos 2000,
e todos os grupos que vão se criando dali em diante, grandes grupos nacionais foram criados dentro do sistema prisional e seguem sendo dirigidos de dentro do sistema prisional, com um modelo de recrutamento muito eficaz. Qual é? A desassistência dentro do sistema prisional faz com que, ao entrar numa unidade prisional, o preso tenha um pouco que escolher sobre qual facção vai o apadrinhar, porque disso depende da sua própria vida. Essa escolha, alimentada pelo incremento progressivo do número de presos, faz com que haja permanentemente um exército de reserva formado para se alistar às facções dentro das prisões. Esse alistamento dentro das prisões é potencializado pelos esquemas de controle territorial que acontecem fora das prisões. E isso se transforma em uma profecia que se autocumpre, num ciclo vicioso de recrutamento que complexifica o enfrentamento a essa questão. Pois bem, esse é o quadro complexo que nós temos que enfrentar, e eu quero, nos 6 minutos finais, me dedicar a dizer, então, o que é que tem acontecido de novo nessa cena de enfrentamento a esse problema no Brasil e na Bahia. No âmbito nacional, a escolha do governo Lula tem sido de apostar numa reforma institucional de segurança pública com a emenda constitucional que refaça essa divisão de responsabilidades que eu me referi antes. Pessoalmente, tenho dúvidas da adequação de se é esse mesmo o problema, mas isso não vem ao caso. Estou apenas descrevendo aqui que essa é a escolha do governo federal, mas que uma coisa é muito boa nessa história, independentemente de se a proposta é boa ou não, eu acho que isso marca de maneira definitiva, talvez, uma entrada do governo federal de maneira mais decisiva, se corresponsabilizando com o enfrentamento a esse problema, o que me parece muito meritório. No âmbito dos estados, há na literatura várias lições sobre o que funciona e o que não funciona na prevenção à violência e no controle de crimes. Mortes violentas, sobretudo. Dessas muitas lições, as mais importantes são: 1. Política social sozinha não resolve o problema, mas sem política social a gente não consegue avançar. 2. Qualquer política de controle de homicídios tem de passar por uma forte incidência territorial, porque se o problema é territorial, a resposta tem que ser territorial. 3. É preciso ter muita concentração na gestão. De nada adianta a gente ter uma política que acontece nos 417 municípios se o problema está concentrado em 16 cidades. De nada adianta a gente ter uma política para todos os bairros de Salvador se há 5 bairros de Salvador que concentram 70% do problema. Portanto, a hiperconcentração territorial é fundamental, assim como o hiperfoco no público. Não são todos os jovens que estão vulneráveis à violência letal. São majoritariamente os jovens do sexo masculino. São majoritariamente os jovens negros. São majoritariamente os jovens pobres. E não são quaisquer jovens pobres, são aqueles moradores das periferias em que há disputa econômica com o tráfico. Esse é um centro da estratégia: concentração territorial, combinação em prevenção como porta de entrada, mas não como solução definitiva. E 3, leitura das dinâmicas criminais para calibrar a forma de atuação policial. Por quê? Prender pessoas envolvidas no varejo do tráfico tem pouco ou nenhum efeito positivo na alteração das dinâmicas criminais. Porque essa disputa econômica que eu estou narrando para vocês, ela não é regida e ela não é alterada pelo menino varejista das drogas. Ele é apenas a ponta do iceberg. Se o assunto é desarticulação das organizações criminosas, o centro da questão é a desarticulação financeira dessas facções, a interrupção dos fluxos de armas que municiam essas facções para disputa
e uma ação muito inteligente de leitura econômica, sobretudo, dos cenários e dos ambientes econômicos que viabilizam o incremento dessas práticas criminais. Essa estratégia, por assim dizer, que combina territorialização, foco nos jovens negros pobres do sexo masculino moradores das periferias urbanas e investimento em inteligência, integração, investigação policial, é a fórmula, me permitam essa má palavra, que nós temos organizado no Bahia pela Paz, como uma estratégia de prevenção à violência e de articulação interinstitucional que viabiliza mensalmente o encontro dos chefes das instituições de Estado para tratar do tema, que viabiliza semanalmente o encontro de todas as secretarias de governo para tratar do tema e que propõe uma nova chave de leitura dessa questão para promover uma alteração da forma pela qual nós tematizamos a segurança pública, em especial o tema do controle de homicídios, e mais específico, ou, dito de maneira mais ampla, das mortes violentas. Preocupando-se, inclusive, com as mortes causadas pelo Estado. E aqui, esse é um ponto final que eu acho muito importante. Claro que não há como enfrentar grupos armados como esses sem que haja um risco real da ocorrência de mortes nesses confrontos. Todavia, a normalização dessas mortes é, por um lado, um atestado da falência pública do Estado em prover paz, que é o que nós prometemos na democracia, mas, por outro lado, é também um fracasso em termos de investigação, porque o incremento de mortes causadas pelo Estado, de letalidade policial, por exemplo, não é acompanhado de nenhum prêmio de qualidade em termos de investigação, ou de elucidação de homicídios, ou de investigação de homicídios ou de mortes violentas. Pelo contrário. Em geral, polícias mais letais são polícias menos eficientes em termos de elucidação de homicídios e controle da violência. Porque é justamente o atacado, vamos chamar assim, o que nós não devemos fazer nesse problema que carece de especificidade. Não é um problema que nós vamos resolver no atacado, no sentido de volume, mas nós vamos resolver com inteligência e precisão na ação policial e no controle do sistema prisional. Essa é a aposta, essa é a chave analítica que me parece precisa ser posta para nós, e eu penso que a apropriação pela SEI de uma leitura bastante refinada sobre esse assunto pode representar um incremento importante para que nós possamos construir, inclusive, indicadores de qualidade de vida, de políticas públicas, de efetividade das nossas ações, mais adequados ao tipo de desafio político, econômico e social que nós temos, um desafio ético. Encerraria com isso que está posto diante de nós. Passei um pouquinho do tempo, mas fico por aqui. Foi rigorosamente justo com o tempo, mas a gente não exigiu que fosse. Então, que fosse breve, pode ficar à vontade para completar se eu achar necessário. O senhor, acho que comentou os aspectos mais importantes, aqueles que nós temos também trabalhados aqui, visto por muitos dos nossos entrevistados. Então, a gente gostaria de fazer umas 2 rodadas de discussão. Eu perguntaria se o senhor teria um limite de tempo para que a gente pudesse definir 1 a 2 rodadas, pode ser 2 rodadas de perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Acho que alguém está querendo. Pode falar.
Pode falar. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta que nós estamos tentando aqui nos aproximar dos anúncios que foram feitos pelo governo federal sobre a nova política, a reforma, digamos assim, institucional do governo federal, para a nova política de segurança pública no país, e nós não obtivemos ainda êxitos com relação a essas informações. Eu gostaria de perguntar se o senhor já tem algumas informações que pudessem nos passar, ou indicações de caminhos que nós pudéssemos também fazer um diálogo com alguém mais do governo federal, pudessem tratar do assunto. Eu abriria para mais 2 pessoas nessa primeira rodada, pode ser? O nosso colega Jadson Santana, que é a pessoa da SEI que trata muito dos indicadores, ele quer fazer uma pergunta. Por favor, Jadson. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim, pode falar. Boa tarde, secretário. Pronto. Eu assisti a palestra, queria parabenizar por todas as colocações, as observações extremamente pontuais. E sobre a questão da segurança pública, de forma mais específica, eu vejo que é muito cobrado da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, de maneira mais direta, a responsabilidade sobre todas as questões e as ocorrências de crimes que acontecem no Estado. Mas a gente não observa, por exemplo, a cobrança no que se refere ao Poder Judiciário sobre todas as questões de julgamento de crime e acompanhamento de criminosos. A gente, dados e informações recentes, mostram que trabalhos da segurança pública têm sido desenvolvidos. Quando a gente analisa o histórico das mortes violentas, a gente observa que o Estado tem trabalhado para reduzir essas mortes, exceto as mortes efetuadas por agentes da polícia. Mas, em contrapartida, de outro lado, a gente observa que o sistema judiciário no estado da Bahia, no Brasil como um todo, apresenta algumas falhas no que se refere ao julgamento, ao acompanhamento de casos, sobretudo no enfrentamento de facções. E aí, com o seu conhecimento nessa área jurídica, eu queria entender mais ou menos o senhor se posiciona sobre esse papel da justiça de maneira mais pontual. Em alguns casos, a gente observou que a justiça falhou no que se referia a julgamento. Existe uma crítica muito grande dos policiais que estão na ativa sobre o julgamento que é ocorrido de alguns criminosos que são pegos e depois de um pouco tempo eles são soltos novamente. Então, há uma crítica generalizada nisso e a gente só observa que a sociedade, de maneira geral, o próprio corpo do Estado, nós como corpo do Estado, cobramos quase que exclusivamente a Secretaria de Segurança Pública, culpando a Polícia Civil e a Polícia Militar. E deixamos de lado a cobrança também, o papel que é parte do sistema judiciário nessa questão. E aí eu queria que o senhor apontasse ou fizesse algum comentário de forma sobre esse aspecto. Teria mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta nessa primeira rodada? Aline. Aline Santos Silva, que é a nossa coordenadora aqui do tema da segurança no projeto Pensar a Mais. Aline, por favor. Olá, boa tarde, secretário Felipe. Eu acho que minha câmera acabou de dar um probleminha aqui. Mas, enfim, o senhor falou sobre alguns pontos importantes, para a resolução desse drama que a gente vive de insegurança e de violência no nosso país. E eu fiquei presa aqui um pouco na questão da desarticulação financeira, assim, da economia de mercados ilegais, como o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Então, a minha pergunta é a seguinte: uma mudança na política de combate às drogas poderia ajudar a solucionar? E que tipo de mudança poderia ser essa? Nós também ouvimos em rodadas anteriores que as facções criminosas elas já estão conectadas a vários pontos da sociedade, participando de licitações, investindo em campanhas políticas, como forma de limpar, inclusive, o dinheiro. Como é que combate uma economia que está tão articulada assim com a sociedade? É essa a pergunta. Obrigada. Secretário, fica à vontade, por favor.
Tá, nós estamos... Sobre a PEC da segurança pública, eu também sei muito pouco. Não, mentira. Eu tenho uma PEC, tem texto da PEC que circulou, posso mandar para vocês. Tenho a apresentação que foi feita, o PowerPoint que foi feito. Estou com ele aberto aqui. E posso rapidamente dizer o que é a mudança. Mas ela não é tão grande quanto parece. Espera aí um minutinho que eu vou pôr aqui na página e digo. Não, eu posso projetar aqui para que eu mostre para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Estão vendo? Sim. Aqui, basicamente, estão vendo, né? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Pronto. Aqui, basicamente, o que é a mudança? Deixa eu ver aqui. Peraí. Basicamente, tem as pretensões da mudança são uniformizar os instrumentos, certidões de antecedentes criminais, boletins de ocorrência, mandado de prisão, carteira de identidade. Imagino que vocês saibam, tudo isso cada estado tem o seu, o que já será um avanço importante, padronizar protocolo de formação e dados, estabelecer diretrizes comuns. Por exemplo, cada polícia formada no estado, ela é formada com uma matriz de formação, diferente da outra. Então, uma é formada com X tiros, X disparos para a obtenção da certidão de tiro. Outras com Y. Tem algumas coisas regradas, mas é tudo a arma que se utiliza na formação inicial do policial. Tem regras muito gerais. Estou dando exemplos bem concretos, assim, um tipo de proficiência em direção que se exige de cada polícia em cada estado. Estou indo bem no detalhe para exemplificar materialmente o tipo de variação que tem. E aí, a grande mudança é que eles propõem uma simetria, de que a Polícia Federal seja o correspondente da Polícia Civil no âmbito federal, de que se crie uma polícia ostensiva federal, uma espécie de guarda nacional, para fazer um apoio nos estados. Hoje, o que existe é a Força Nacional de Segurança, que é composta pelos órgãos estaduais, você tem um órgão federal. Aqui tem umas explicações, mas, assim, fundamentalmente, o que você está incluindo é criar uma política nacional de segurança, incluindo o sistema penitenciário, estabelecer diretrizes obrigatórias para isso, coordenar esse sistema, incluir a coordenação desse sistema como uma competência da União. Hoje, nada disso que está incluído aqui está escrito, seria isso escrito na Constituição. Sobre a polícia, você teria uma polícia ostensiva federal e a polícia penal federal você já tem, você incluiria a polícia ostensiva federal, e você incluiria entre as atribuições do governo federal criar normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. Eu vou mandar isso para vocês olham com calma, mas basicamente é isso. Ou seja, é uma mudança que a grande novidade é a criação dessa polícia ostensiva federal e uma padronização com ampliação das competências da União. Eu tenho uma avaliação sobre isso eu sou bem cético em relação a isso, seja porque eu acho que isso, para avançar, vai ser difícil, enfrentando os lobbies das corporações. Acho que, no fundo, tem uma perda de poder também, ainda que explicitamente o governo federal fale que não há uma perda de poder, há uma perda de poder, sim, dos estados, que eu considero importante, tá? Não estou contra, não. Acho que é valioso essa repartição do poder e das responsabilidades com o governo federal, mas não acho que os governadores vão topar. Eu não conversei com o governador sobre o clima no Fórum de Governadores, mas a minha sensação é que as burocracias vão travar e, enfim, mas ao mesmo tempo, eu reconheço também que a gravidade do problema é tão grande que alguma coisa vai acontecer. Então, acho que alguma PEC vai passar, entendeu? Então, essa é a minha análise de cenário. E acho também, para ser justo, já que estamos falando aqui num espaço seguro de análise de conjuntura,
que o debate com as organizações que discutem esse tema da sociedade civil foi muito curto. Então, acho que vai ter uma grita muito grande da sociedade logo ali. Mas, enfim, acho. Mas com tudo isso, estou falando isso parecendo que eu sou um pessimista e retarado. Não sou, e não sou em relação a isso. Tá? Eu acho que foi fundamental, foi histórica a reunião que o presidente Lula fez com os governadores. Só tinha havido uma reunião daquele tipo para tratar de segurança pública no primeiro governo Lula, que chegamos a um estágio bastante avançado de negociação, mas que fracassou num determinado momento por várias contingências. Mas eu penso que esse encontro ele é valiosíssimo. E eu acho que nós todos que atuamos nesse campo não devemos trabalhar para que essa energia política produza bons resultados. Mas eu acho que a gente não deve hiperdimensionar o efeito de uma mudança constitucional. Bem, Jadson, sobre o tema do Poder Judiciário, do sistema de justiça, não é Poder Judiciário somente, né? Ministério Público, Poder Judiciário, tudo bem. Não dúvida de que tem uma corresponsabilidade nessa história, parte da responsabilidade que está no Poder Judiciário. Mas eu acho que ajuda pouco a gente ficar, sabe, o tempo todo numa postura muito acusatória, que tem sido a tônica do debate público até aqui, nos últimos anos. Todas as vezes que nós, do Poder Executivo, nos reunimos, é para imputar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, a responsabilidade. O Poder Judiciário, por seu turno, ao se reunir, é para apontar para o Executivo. E por aí vai. E, na prática, todo mundo tem responsabilidade. Tem uma afirmação que me parece muito equivocada. Ela não é equivocada, ela é contra. Ela é epistemologicamente errada, que é a frase assim: a polícia prende e a justiça solta. Eu respondo a essa afirmação com a seguinte coisa: o problema vai ser quando a justiça prender e a polícia soltar. Porque a polícia existe para prender, a justiça existe para soltar. O papel da justiça é decidir se fica preso ou se fica solto. Se a justiça entende que tem que soltar, a questão não é se a justiça solta ou se a justiça não solta. A questão é quem, quanto e como a justiça solta. Tem equívocos nisso? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que há, e há muito. E parte desses equívocos passa por corrupção. E não sou eu que estou dizendo, os casos mostram isso. Mas parte desses problemas passa pela má qualidade das prisões no Brasil. O que eu estou chamando de má qualidade das prisões? Explico. O Brasil tem um número altíssimo. O que mais encarcera no Brasil é o tráfico de drogas, certo? O tráfico de drogas, ele é majoritariamente casos de prisão em flagrante. Se o tráfico de drogas é um crime cometido sem violência ou grave ameaça, não é normal que essas prisões ocorram majoritariamente em flagrante. Por quê? Essas prisões, elas são prisões investigáveis. Entendeu? Esses casos, eles são investigáveis. Então, por que nós não estamos prendendo essas pessoas como resultado de uma investigação da Polícia Civil ou de uma ação do Ministério Público? Porque nós, no fundo, prendemos mal. Prendemos a conta-gotas. Prendemos em operações. Isso é um problema nacional. Não tem um estado que seja referência nisso. Porque a nossa capacidade investigativa é baixa. Isso é um problema nacional. Tem um estado que é melhor aqui, melhor ali. A Bahia é boa em umas coisas, ruim em outras. A nossa política de investigação de armas e munição na Bahia é referência para o Brasil. Nós acabamos de inaugurar uma coisa importante sobre desaparecidos. A gente está aprimorando a polícia técnica com avanços importantes na parte de microcomparação balística. A nossa investigação de homicídios não é boa. Temos um problema grande na investigação de lavagem de dinheiro e crimes econômicos. Estou dando exemplos aqui de um diagnóstico franco para dizer que tem aspectos muito positivos, tem aspectos muito negativos, mas o dado fundamental, assim, estou só dando exemplo dos dois lados para dizer que o ponto fundamental é que nós temos um problema nacional, que eu acho que a grande contribuição que nós podemos dar é cada um olhar com muita crítica para si mesmo. Então, nós, do Executivo, precisamos cultivar, a meu ver, uma autocrítica muito
aguçada, porque ela é fundamental para nos tirar de uma condição muito ruim. Significa dizer que as outras instituições do sistema de justiça não são passíveis de crítica também? Acho que não. Acho que elas também são passíveis de crítica. O tempo de processamento de um homicídio no sistema de justiça brasileiro é absurdo. O número de casos que a omissão do poder do Ministério Público no controle externo da atividade policial é absurdo. Ou seja, estou aqui taxativamente afirmando coisas sobre os nossos problemas, mas para ilustrar o seguinte, de que nós temos uma questão objetiva que está sobre a mesa, que precisa ser tratada assim, com corresponsabilidade. Entende? Agora, eu acho que você tem toda a razão. Então, ao mesmo tempo que nós temos que cultivar uma autocrítica, cada um na sua instituição, acabei de sair de uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça para falar de formação dos promotores e promotoras novos, os 30 novos promotores que estão sendo empossados. E eu dizia isso para eles, estão sendo convocados para a posse. E eu dizia isso para eles, eu falei, gente, eu acho que o Ministério Público precisa, o Ministério Público brigou para ter poder de investigação. Brigou, matou, morreu, fez confusão, brigou contra a PEC 37, por aí vai. Conquistou isso socialmente, precisa fazer jus ao poder de investigação que tem. Não pode se conformar com investigação de má qualidade. Não pode receber um inquérito ruim e ficar parado. Se tem poder de investigação, investigue. Coloque a inteligência para funcionar. O Ministério Público tem um setor de inteligência. Então, acho que tem corresponsabilidade objetiva. E, por fim, essa questão da infiltração. Duas coisas, sobre política de drogas. Eu não tenho dúvida de que essa legislação que nós temos é ruim sobre a criminalização. Ela não ajuda a gente a sair do lugar. O proibicionismo não nos tirou, não nos deu bons resultados, mas tudo isso não é o centro do meu argumento. O meu argumento é, com a legislação que nós temos hoje, nós podemos fazer um combate ao tráfico de drogas mais inteligente. Tudo bem, precisamos mudar a legislação? Eu acho que sim. Mas enquanto não muda, com essa legislação que nós temos hoje, nós podemos fazer uma repressão mais qualificada. O que é isso? É concentrar o nosso poder repressivo sobre os grandes fluxos de recursos que circulam para financiar e para limpar o tráfico de drogas. Isso eu acho produtivo, do ponto de vista da repressão. Do ponto de vista da política sobre drogas, nós precisamos fortalecer as políticas de atenção e cuidado às pessoas que usam drogas. Nós não podemos, por exemplo, aí um assunto sobre o qual a Bahia tem aulas a ministrar para o Brasil, por conta da ação do Corra-Polícia. Nós temos uma série de políticas muito exitosas de atenção e cuidado com as pessoas que usam drogas, que precisam balizar uma mudança no nosso tratamento. E, nisso, eu acho que a gente tem que corresponsabilizar os municípios. No debate eleitoral municipal, eu acompanhei essa atuação nos debates nas grandes cidades, e os municípios, exceção, quem estava na prefeitura, fazendo oposição ao governo do Estado, acusava o governo do Estado de não resolver o problema da segurança. Em sua defesa, os nossos aliados do meu campo político, os aliados do governo do Estado, diziam: mas a prefeitura não faz sua parte. E aí passavam a enumerar o que era a parte da polícia, da prefeitura. E aí dizia: a parte da prefeitura é iluminar câmera na rua, fortalecer a guarda municipal. Tudo bem, não contra isso não. Mas quase ninguém falou, por conta da dificuldade, não é porque as pessoas são despreparadas, é porque isso é difícil de explicar para a sociedade mesmo, da responsabilidade da prefeitura na política sobre drogas. Hoje, uma mãe que tem um filho envolvido com droga, que está desesperada, porque sabe que o filho precisa de um acolhimento e que é possível tirar esse menino das drogas, não tem com quem contar. Ou ela conta com o pastor da igreja, ou com o padre, ou não tem com quem contar. O personagem central nessa ação de segurança pública é a prefeitura. São as prefeituras.
são elas que podiam financiar as instituições da sociedade que fazem esse acolhimento. E o mais importante, fortalecer equipamentos públicos de atenção à saúde mental e de apoio a pessoas que usam drogas. Não existe nenhuma prefeitura no estado da Bahia que tenha uma bela história sobre esse assunto. Não é. Nenhuma. A melhor experiência é nossa, do governo do estado. E estamos ampliando, fortalecendo e temos que ampliar. Mas cá para nós é uma pena que o governo do estado tenha de se envolver nisso. Porque o ideal era que os municípios tivessem mais robustez nessa atuação e que o estado pudesse entrar com apoio técnico, com fortalecimento de unidades regionais, com capacitação de equipe. Então, essa é uma ação de segurança pública. Porque se acolher pessoas que usam drogas de forma de segurança pública, eu não sei mais do que é segurança pública. Então, estou dando um exemplo concreto, bem concreto, de como a gente pode, dentro desse marco normativo, Aline, que eu concordo que é ruim, fazer uma política melhor. Enquanto, porque eu não acho que as correlações, que na relação política está colocado, a gente mudar a lei de drogas. Não acho que isso vai acontecer agora. Então, se não vai acontecer, a gente tem que lidar com o que tem enquanto constrói o que a gente quer. Então, no que tem, eu acho que tem condição de fazer muito melhor. Concentrar a repressão no grande tráfico e fortalecer o cuidado com as pessoas que usam drogas. E aí a segunda parte da sua pergunta, que eu acho que é a mais desafiadora da política brasileira, que é o alto nível de infiltração das organizações criminosas no Estado, de várias maneiras. Com os casos de corrupção de agentes públicos, que vai de vereador, presidente da República, haja visto o que aconteceu no governo Bolsonaro, passando por Congresso Nacional e por aí vai, e que chega ao sistema de justiça fortemente. Não precisa ir muito longe para mostrar, não sou eu que estou falando, não estou inventando, não estou sendo leviano na descrição, tudo aquilo que a Operação Alcateia tem descoberto, e eu estou falando aqui só dos dados públicos, basta entrar no Google e digitar Operação Alcateia, Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Nós veremos a série de ações do governo do Estado com prisões de agentes públicos dos mais variados ramos atuando. Ou, para falar de um outro estado, a queda do comando do Centro Regional do Rio de Janeiro, onde o chefe da polícia, o chefe do Centro Regional Carioca, estava envolvido com o tráfico de drogas. Ou, para ir mais longe, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro envolvido na morte de Marielle. Então, junto com o conselheiro do Tribunal de Contas e um deputado federal. Ou seja, é um grau de infiltração bastante alto, que parece que é a última fronteira do combate político. E uma coisa feia que aconteceu nessa eleição, por exemplo. Por exemplo, o ex-prefeito Assemineto o tempo todo estava falando e acusando os nossos candidatos de ter envolvimento com contravenção, lavagem de dinheiro, crime organizado. E nós contestando essas acusações e acusando também do que havia, de fato, independentemente de se é verdade, o prefeito Massaí foi preso acusado. Estou dizendo que ele é culpado, não, mas ele foi acusado de contravenção. Então, isso é muito ruim e muito perigoso, de que a gente banalize esse tipo de acusação muito grave para agentes públicos. Então, aqui eu tenho menos resposta e mais ação como você. Agora, tenho convicção de que nós precisamos dar mais inteligência às nossas investigações. Sair do varejo e entrar exatamente nesse ponto. Combate à corrupção, que a gente se acostumou a falar em combate à corrupção como essa coisa lavajatista perigosa que se criou nos últimos anos. Combate à corrupção é isso, é combate aos altos índices de infiltração na máquina pública, como esse que nós estamos vivendo. Mas é engraçado também como todo esse arcabouço, esse artefato de combate à corrupção não chega nesse aspecto. Fica um pouco sendo jogado no jogo da luta política e não entra nessa dimensão, porque lavagem de dinheiro, se não há dinheiro do tráfico sem lavagem de dinheiro, não há facção se não há corrupção.
Se não tem corrupção, não tem facção. Não tem milícia, não tem grupo de extermínio, porque eles vivem da lavagem de dinheiro, da corrupção. Então, a gente precisa combater a corrupção e combater a lavagem de dinheiro. Bem, secretário. Passamos já de 1 hora da nossa rodada. Nós já queríamos caminhar para o encerramento, mas queria pedir que, então, que a nova rodada de conversa fosse reduzida para 2 pessoas e que pediria que as pessoas pudessem ser mais objetivas nas perguntas para que nós pudéssemos caminhar para o encerramento. E eu não gosto, prometo. Avisar ao secretário, dar notícia ao secretário que nós estamos preparando, secretário, um evento em março para apresentar os resultados dessas rodadas todas que nós ouvimos, vários setores da sociedade, vários intelectuais. E nós vamos apresentar como um material que vai dar subsídios à discussão. Secretário, então, Lázaro, tem Lázaro, aqui na mesa, tem uma pergunta para o senhor. Eu acho que depois dessa pergunta nós podemos encerrar. Mas antes eu queria lembrar uma coisa. Está muito longe, mas a gente queria garantir a sua presença no evento, que deve ser no dia 20 ou 21 de março, para que a gente possa apresentar os resultados, não só desse tema da segurança, mas nós vamos juntar 3 temas que são resultados de análises transversais para 3 temas importantes que envolvendo a questão da segurança, a questão da logística e a questão da baixa emissão de carbono com o enfrentamento da pobreza. Por favor, Lázaro, por favor. Boa tarde, secretário. Meu nome é Lázaro, sou estagiário aqui da SEI. E eu queria fazer uma pergunta sobre um texto no qual o senhor fala sobre a questão dos presídios serem muito utilizados para serem praticamente um centro de exército de reserva, né? Recrutamento desses jovens que acabam sendo adentrados no sistema penitenciário, para saber se o senhor enxerga algum meio de tentar lidar com essa questão. Até porque, quando eu estava lendo a questão do seu currículo, foi dito que o senhor trabalhou com Moçambique para lidar com essa questão de penas alternativas nesse sentido. E eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre essa questão. penas alternativas. Bom, sobre essa coisa de Moçambique, eu fui para Moçambique para fazer a formação dos juízes. Moçambique é um país de constituição recente, né? Eles passaram por um processo de independência, então tem uma constituição recente. Então, eles estavam no processo de reforma constitucional e o judiciário moçambicano está em processo de formação e de muita mudança legislativa em relação à legislação portuguesa. Eles tinham acabado de aprovar, na época, um código de penas alternativas, em alguns aspectos parecido com o Código Brasileiro, e eu fui para lá para ajudar a montar um esquema de formação dos juízes novos nessa área. E para ajudar no processo de detalhamento disso na normatização das instituições que recebiam penas alternativas, serviço comunitário. Qual é o ponto? O sistema de penas alternativas, eu acho que é uma possibilidade, a gente tem de investir. A Bahia já foi, por exemplo, referência nisso na largada. Acho que nós precisamos voltar a investir nesse assunto com mais ênfase para aumentar esses números e para oferecer alternativas para os juízes, para diminuir encarceramento nos casos em que não é necessário encarceramento. Mas eu acho que nós precisamos também investir nós precisamos discutir a qualidade da prisão, entendeu? O que eu estou chamando de qualidade da prisão? Deixa eu explicar. Nós precisamos enfraquecer as facções dentro do sistema prisional. O que é isso? Uma parte é o que nós já estamos fazendo, o Brasil já está fazendo, a gente acabou de ter umas grandes operações no SEAP, bastante exitosas, inclusive, no sentido de
controlar a comunicação, de fato, isolar os líderes, etc. Mas nós temos que conseguir mudar a classificação na entrada. O que é a classificação na entrada? Nós precisamos reduzir esse exército de reserva, oferecendo para o preso que entre, que não é faccionado, a condição de não ser faccionado, de não se faccionar lá dentro. Como é que você faz isso? Você precisa oferecer alternativas de proteção, de sustentação, assim, de condições de vida dentro do sistema prisional e de defesa jurídica. Porque a principal moeda de troca que as facções têm dentro do sistema prisional é a defesa. Olha, se você não entrar, você vai ficar preso aqui. Se você entrar para a facção, eu te coloco advogado. Essa é a principal moeda de troca. Em muitos casos, se a pessoa tem uma alternativa de defesa via defensoria pública, por isso que o fortalecimento da defensoria pública é fundamental, você consegue conter o ingresso. Isso não resolve o problema das outras formas de recrutamento, entende? Dinheiro, etc. Mas você fecha uma torneira. A torneira do dinheiro, etc., você fecha com o maior controle do sistema prisional. E a grande torneira, que são os recrutamentos que já aconteceram, você fecha com a asfixia econômica dessas instituições. Claro, falando é fácil, fazendo é difícil. Mas, em termos ideais, esse eu acho que é um caminho possível. Bom, secretário, quero muito agradecer a sua presença, a sua disposição. Essa sua disposição reflete digamos assim, um comportamento de quem é apaixonado pelo que faz, quem é apaixonado e conhece muito o tema, e isso é muito bacana. Bom, quem sabe nós possamos fazer depois o envio dessa gravação, uma edição para os senhores, para a sua Ascom, caso queira usar algum recorte, e esperamos o senhor lá no evento que nós vamos ter em março. Previamente, nós vamos enviar para o senhor os textos. Nós vamos lançar em março uma revista Análise de Dados sobre segurança pública. Tem uns textos muito interessantes, muitos artigos chegaram do Brasil inteiro, e vamos lançar uma sépia, um livro que mostra o resultado dessas rodadas, todos os conteúdos que foram levantados, e fica um material para a gente ir avançando e melhorando a nossa qualidade do conhecimento, da informação. Deixo a palavra para o senhor para fazer as considerações finais, e muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim, uma oportunidade. Como eu disse no começo, não é conversa vazia, não, é de verdade. Eu acho mesmo que a ceia é uma das coisas mais poderosas que nós temos na gestão do Estado, e eu acho que nós temos muita coisa a fazer juntos no âmbito do Bahia pela Paz, no âmbito da discussão dos indicadores dos direitos humanos, e no âmbito do fomento a um tipo de abordagem sobre a nossa ação que nos permita nos autocriticarmos, encontrar outros caminhos, arejar o nosso ambiente institucional com novas ideias e com capacidade de planejamento de longo prazo nesse tema que me parece que o que há de mais fundamental é a batalha das ideias, porque é a disputa sobre a concepção de segurança pública o centro das nossas preocupações. A questão não é quanto a gente faz, mas se a gente está fazendo a coisa certa. E fazer a coisa certa não é produto de muita conversa, de muito esforço, de muita reflexão. Então, de pouco adianta o volume. A questão fundamental é a precisão da estratégia. E aí eu acho que, para isso, vocês têm um papel fundamental. O IPEA, que é o correlato, vamos dizer assim, da SEI, tem feito um trabalho importante nos últimos anos de se voltar para esse assunto. Acabou de publicar um negócio legal sobre dinâmicas criminais no Norte,
E eu acho que isso é uma compreensão também, resultado de um longo trabalho. Há 10 anos atrás, eu fiz uma consultoria para o IPEA, 11 anos atrás, eu fiz uma consultoria para o IPEA sobre isso. Um textinho simples sobre a relação entre segurança pública, desenvolvimento e ambiente de negócios. Que era um pouco assim, dizer, olha, não discutir esse tema é não discutir um tema central da agenda econômica, um tema central do desenvolvimento e um tema central da soberania dos Estados nacionais. Porque se nós não propusermos limites a essas organizações criminosas, elas porão em risco a estabilidade da nossa região, a estabilidade da América Latina. Daí porque eu acho que esse é, inclusive, um tema de direito internacional muito importante. E eu acho que vocês cumprem um papel importante de chamar atenção para isso. Eu agradeço mesmo, e me interessei e me dediquei a essa conversa, porque acho ela promissora e poderosa. Obrigado. Um abraço. Mais uma vez, obrigado a todas as pessoas presentes. Estamos em frente. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada, secretário. Valeu. Um grande abraço.